verão de 1960, 4 adolescentes partiram para um refúgio de amor às margens do lago Boden, na Finlândia. Apenas um retornaria com vida e 40 anos depois se tornaria o principal suspeito de assassinar seus 3 amigos. Era para ser uma agradável viagem de acampamento à beira do lago. 4 adolescentes partem para uma fuga romântica com a intenção de passar alguns dias em uma única tenda nas margens de um lago sereno. Mas, na manhã seguinte à sua chegada, 3 dos 4 adolescentes estariam mortos. E o único sobrevivente que foi brutalmente ferido se tornou o principal suspeito do que ficou conhecido como os assassinatos do Lago Boden, o mais famoso crime não resolvido da Finlândia. Em 4 de junho de 1960, Malja Irmeli Bjorkun e Anja Tuulikki Mäki, ambas respectivamente com 15 e 16 anos, saíram de casa dizendo que passariam alguns dias acampando. Acompanhando as 2 jovens estavam seus namorados Seppo Antero Boisman e Nils Wellman Gustafsson, ambos de 18 anos. Eles escolheram um acampamento bem conhecido nas margens de Budominiaravi, o famoso Lago Boden. A chegada ao acampamento e a tarde subsequente transcorreram sem problemas. Os adolescentes armaram a barraca e desfrutavam da natureza. Mas, nas primeiras horas da manhã seguinte, o desastre ocorreu. Neil Gustafsson, o único sobrevivente do incidente, contaria a história centenas de vezes ao longo dos anos. A sua história, em alguns momentos, parecia desconexa e controversa, mas os fatos permaneciam os mesmos. Em algum momento entre as 4 e as 6 da manhã do dia 5 de junho, Bjorkun, Mäki e Boisman foram esfaqueados e espancados até a morte na barraca. Gustafsson foi brutalmente agredido, ficando com algumas escoriações, uma mandíbula fraturada e vários ossos da face quebrados. A cena horrível foi vista pela primeira vez por um grupo de garotos que observavam pássaros por volta das 6 da manhã e notaram a barraca caída. Esses garotos relataram terem visto um homem louro se afastando, mas, a princípio, não comunicaram nada à polícia. Os corpos de Mäki e Boisman foram encontrados dentro da barraca, mas Bjorkun, a namorada de Gustafsson, foi encontrada em cima da barraca, nua da cintura para baixo, deitada ao lado de Gustafsson. O corpo de Bjorkun foi o mais agredido de todas as vítimas. Ela, inclusive, foi claramente esfaqueada mesmo após sua morte. Somente às 11 da manhã, a polícia seria alertada quando um carpinteiro chamado Risto Siren descobriu os corpos e imediatamente alertou a polícia, que chegou ao local por volta do meio-dia. Até então, as vítimas dos assassinatos do Lago Boden já estavam mortas há pelo menos 6 horas. Desde o início, a cena do crime era confusa. Em vez de entrar na tenda e esfaquear os adolescentes por dentro, parecia que o agressor havia atacado cegamente do lado de fora da tenda. Ele ou ela claramente usou uma faca para esfaquear as vítimas, mas seus corpos mostravam evidências de outra arma, um objeto contundente não identificado. Além disso, vários pertences dos adolescentes estavam faltando na cena, acrescentando outra camada de mistério ao crime. Por exemplo, as chaves das motos dos adolescentes haviam sumido, mas as motos ainda estavam lá. Os sapatos de Gustafsson também haviam sido levados, embora mais tarde tenham sido encontrados a cerca de 80 metros da barraca, juntamente com algumas peças de roupas. Algum tempo depois, os jornais criticariam a polícia pelo despreparo e falta de interesse em desvendar o caso. A polícia não gravou os depoimentos dos garotos e nem do carpinteiro que achou os corpos. Além disso, não isolou a área, deixando aberta para que outras pessoas pudessem contaminar a cena do crime. Logo após a polícia sair, curiosos e campistas descuidados quase destruíram a cena por completo.
Na tentativa de corrigir seu erro, a polícia pediu a ajuda de soldados para procurar os itens que estavam faltando. Em vez disso, o local foi pisoteado e a maioria dos pertences dos adolescentes nunca foram encontrados, provavelmente levados ou pelo assassino ou por curiosos. O primeiro suspeito dos assassinatos foi Carl Valdemar Gallstrom, conhecido na comunidade local como Kioskman. Ele costumava acampar por vários dias nas proximidades. A barraca de Kioskman ficava próxima ao lago Budon e era frequentado por outros campistas. No entanto, ele era conhecido por ser hostil com eles, e testemunhas alegaram tê-lo visto derrubando tendas e atirando pedras em curiosos ao longo dos anos. Alguns até postularam que o viram sair da cena do crime, mas depois afirmaram ter tido muito medo dele para alertar as autoridades na época. Kioskman supostamente fez vários comentários, nos quais demonstrou conhecimento da cena do crime. Ele fazia esses comentários principalmente quando estava bêbado, embora seus depoimentos tenham sido ignorados pela polícia. 9 anos após os assassinatos do lago Budon, Kioskman se afogou naquele mesmo lago. Provavelmente, ele estava bêbado. A polícia, na época, até solicitou alguns exames de DNA, mas, na verdade, as amostras nunca foram coletadas. O segundo suspeito permaneceu na ficha policial até o ano de 2004. Seu nome, Hans Assmann, e havia rumores de que ele era um espião da KGB que morava muito perto das margens do lago Budon. Ao longo dos anos, Assmann ganhou uma reputação de recluso. Isso, combinado aos rumores que ele era um espião da KGB, resultou em sua suspeita em vários outros assassinatos, embora nenhuma das acusações tenha sido mantida ou provada. Mas Assmann havia dado entrada no hospital de Helsinki no dia seguinte ao ataque e foi observado que suas unhas estavam pretas de sujeira e suas roupas cobertas de manchas vermelhas. A equipe do hospital relatou que Assmann estava nervoso e agressivo, mas, além de breves questionamentos, a polícia não abriu nenhum inquérito contra Assmann, pois alegava que ele tinha um álibi sólido e estava em outro lugar no dia dos assassinatos. As roupas manchadas de Assmann nunca foram investigadas, apesar dos médicos insistirem que era sangue. Assmann também foi comparado com a descrição do homem louro que fugia da cena e foi visto pelos garotos que observavam os pássaros. Ele cortou o cabelo logo após um artigo no jornal detalhar o caso. Em março de 2004, Nils Gustafsson, o único sobrevivente dos assassinatos no lago Budon, foi preso e levado a julgamento. A polícia alegou suspeitar de Gustafsson o tempo todo e insistiu que haviam evidências para apoiar suas reivindicações. Por um lado, a polícia alegou que os sapatos de Gustafsson haviam sido usados pelo assassino durante o ataque, evidenciado pelo fato de estarem cobertos pelo sangue das vítimas, mas não pelo sangue de Gustafsson. Durante o julgamento, a acusação contou uma história envolvendo uma luta entre Gustafsson e Bosman, que culminou no triplo homicídio. A promotoria alegou que Gustafsson havia ficado bêbado e, portanto, ele não estaria dentro da tenda na hora do ataque, juntamente com sua namorada. Segundo especulam, quando Bosman tentou falar com ele, houve uma briga que Bosman supostamente venceu, resultando no maxilar fraturado de Gustafsson e nos ossos faciais quebrados. Irritado por ter perdido a luta, Gustafsson teve que voltar para a tenda para dormir, mas furioso, matou sua namorada e os 2 amigos. Então, ele infligiu o resto das facadas superficiais em si mesmo e tentou esconder os seus sapatos e outros itens da cena do crime. O fato dos garotos que observavam pássaros, que originalmente encontraram o local, alegarem terem visto um homem saindo da área, apoiou as alegações da promotoria. A defesa de Gustafsson, no entanto, descartou essa história, dizendo que se Bosman e Gustafsson realmente tivessem entrado em uma briga, Gustafsson teria sido ferido demais para assassinar cruelmente seus amigos,
Por fim, a defesa venceu e 1 ano após a prisão, Gustafsson foi absolvido de todas as acusações. Até hoje, no entanto, a suspeita permanece. Nenhum outro suspeito foi indicado, nenhuma evidência adicional foi encontrada, e os assassinatos do Lago Boden continuam sendo um dos crimes mais horripilantes não solucionados da Finlândia. E você, o que acha que aconteceu? Os tais garotos que observavam pássaros teriam visto Asman saindo da cena do crime ou seria o Gustafsson? Outra pergunta é por que eles não alertaram imediatamente as autoridades? Talvez eles estivessem com medo. Outro fato estranho aconteceu algum tempo depois, quando algumas pessoas alegaram que, na verdade, Kioskman não se afogou por estar bêbado, mas sim se suicidou. Realmente é um caso muito estranho, principalmente pela história de que Asman era um espião da KGB, e isso ganhou força porque a polícia jamais publicou o álibi perfeito que ele tinha naquele dia. Será que Gustafsson teria sido realmente capaz de matar a sangue frio a sua namorada e seus 2 amigos e depois se automutilar para poder escapar das acusações? Bom, no final, nunca saberemos. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. O tema foi uma indicação do inscrito Rafael Campos. Muito obrigado, Rafael. Não esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o seu like ou dislike e o seu comentário aqui abaixo. Todo tipo de manifestação é válida desde que seja feita de forma respeitosa. Você também pode ajudar o canal seguindo as nossas redes sociais que ficam na descrição aqui embaixo, além de poder contribuir financeiramente com a nossa campanha do Apoia-se, ou até mesmo compartilhando este vídeo com seus amigos. No mais é isso. Muito obrigado a todos e a todas pelo carinho e atenção. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.